O Espírito do nosso Deus esteja com você. Eu oro um Pai Nosso te abençoando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, amém e amém. Eu estava meditando hoje de manhã nessa palavra aqui, Gênesis. Abra aí, Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E você sabe que a Bíblia é cheia de mistério. E quanto mais lemos a Bíblia, mais mistérios aparecem, né? Um deles é isso aqui, o Gênesis capítulo 4, né? Da lei, diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz, aí a segunda parte, né? A primeira parte fala que Adão conheceu Eva e teve Caim. Na segunda fala que Eva teve filhos, mas não fala em Adão. Abel era filho de Autogênesis. Veja aí no nosso canal, Autogênesis. Abel era filho de Eva. Joilson de Assis. Dê uma olhada. E deu à luz mais ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim é lavrador da terra. A cabo de dias, ou seja, depois de muitos dias, Caim trouxe do fruto da terra a sua oferta ao Senhor. E Abel trouxe do primogênito das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Naquela época, as pessoas ofereciam periodicamente oferta a Deus. E quando Deus aceitava, ele recebia uma bênção. Isso está no nosso DNA. Por isso nós damos oferta. Por isso nós fazemos caridade. E isso acontecia naquela época, antes do dilúvio, muito tempo antes do dilúvio. Então Deus atentou para a oferta boa de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim, porque foi dada com pena. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Atentou não ligou, não prestou atenção. Então irou-se Caim fortemente e o seu semblante decaiu. Aí o semblante é a personalidade, os pensamentos. O nosso semblante no mundo espiritual representa a nossa personalidade, os nossos pensamentos. Aí você vai aprender um mistério agora aí, Primeiro mistério, você aprendeu que Abel não é filho de Caim. Abel não é filho de Adão. Abel é filho só de Eva. É o mistério da autogênese aparecendo no livro de Gênesis. E quantas pessoas leram e não se acordaram para isso? Que o texto não fala que Abel é filho de Adão. Abel é filho da mulher. Eva. É a autogênese, que em 1 milhão se terá uma, ela se autoengravida no ovário. Isso traz um reset. É como se Abel fosse o próprio Adão. E aí, ela é uma espécie de Cristo, né? Uma espécie de Cristo. Por isso Lúcifer confundiu e já fez acordo com Caim para matar Abel. E aí, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto, mas se você for fazer uma coisa para Deus, faça de coração. É melhor nem fazer do que fazer sem ser de coração. Ou seja, a pessoa faz de qualquer jeito. Não, porque é para Deus, eu faço de qualquer jeito, é uma fuleiragem danada. Então não faça não. Se você reclama porque você vai para a igreja, então não vá. Se você reclama porque o pastor pede oferta, então não vá. Então se você reclama da igreja, vive falando mal do pastor, não vá. Vá para o cabaré, vá para o culto de invocação, feitiçaria, vá para Manichula, vá para onde você quiser.
Mas se você vai fazer qualquer coisa para Deus, faça de coração. Você não é obrigado a fazer. Não é obrigado. Eu não sou obrigado a ir para a igreja. Eu não sou obrigado a dar oferta. Eu não sou obrigado a dar o dízimo. Deus não obriga mais a ninguém. Eu não sou obrigado a gostar de um pastor ou de uma igreja. Então, vamos para outra área. Mas se você for, se você gostar, se você fizer, faça de coração. É como um beijo. Um beijo tem que ser dado de coração, né? Um beijo forçado, se alguém diz, você é forçado a beijar minha mão, então não é um beijo, né? Então Deus, ele não aceita assim que as pessoas venham a fazer uma coisa assim, vou fazer uma meia sola aqui, tá? Não é, tem que fazer, né? Isso é uma merda, né? Tem que fazer mesmo, né? Não é obrigado. Deus não vai te matar. Deus não vai te perturbar. Deus não é o Satanás. Se eu não der oferta, pastor, se eu não der dízimo, se eu não for para canto nenhum, Deus não vai fazer nada com você. Não. Isso é mentira de alguns pastores que ficam dizendo que se você não der o dízimo, Deus te mata. Se você não. Se você não der o dízimo, não vai acontecer nada com você. Nada, mas nada mesmo. Porque Deus não é um marginal. Deus não veio roubar, matar e destruir. Ele é bom para conosco. Ele manda a chuva sobre todo mundo. As pessoas não precisam nem dar o dízimo para ter chuva. Caim era aquela pessoa que fazia para Deus, mas fazia com raiva, fazia reclamando. E Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Deus não aceitou. Ele virou o altar e não aceitou, ele não atentou. Mas ele atentou para Abel. E Abel foi recompensado com dons e maravilhas na vida de Abel, gerando uma geração cheia de dons, cheia de maravilhas. E aí, Caim, ele mudou o semblante. Se você quiser conhecer uma pessoa, você olha para a cara dela e para o olho. Se o olho tiver de um jeito e a cara de outro, essa pessoa, ela está com problema com você. Isso eu aprendi com os antigos e as viagens astrais. Você faz um tipo de escaneamento. Você olha para o olho e olha para a cara. Olha para o olho, olha para a cara, olha para o olho 3 vezes. Se o olho não tiver em harmonia com a cara, essa pessoa está com problema com você. Qual é o problema? Aí pode ser vários. Inveja, raiva, algum sentimento mal essa pessoa tem. Tem aí no nosso canal faciologia, estudo da face, da sobrancelha, do nariz, da boca, dos olhos. O olho fala muito. Então, se a pessoa estiver rindo e o olho dela estiver brabo, então ela não está rindo. É uma falsidade. Se ela desvia o olhar de você, é porque ela não tem nada com você. Algum sentimento mal esta pessoa tem com você. Mas eu não fiz nada de mal para essa pessoa. Mas quem disse que alguém, para ter algo mal contra você, precisa você fazer um mal? Às vezes até o contrário. Quando você faz o bem, aí a pessoa fica com raiva. O ser humano é muito doido, né? Quando você faz o bem, aí a pessoa fica com raiva. Tem gente que se você não fizer nada, deixar ela morrer à míngua, ela fica gostando de você. Mas tem gente que se você acudir e ajudar, ela fica com ódio. Isso é do ser humano mesmo, né? Isso faz parte de uma natureba no original grego. Natureza humana. Porém, quando Deus olhou, Deus viu 2 coisas, o mistério da palavra. Você há muito tempo é crente, não sabia disso, olha aí, Primeiro, você não sabia que Abel não é filho de Adão, que Abel é filho de Eva, e que Eva pode ter filho sem Adão. E segundo, você viu que fazermos uma coisa para Deus de má vontade, você pode até fazer reclamando, mas não de má vontade, porque tem gente que reclama demais, o sol está quente, meu Deus, que coisa, tudo bem. Mas assim, de má vontade não faça, Deus não aceita, é de Deus mesmo. É melhor você não fazer. Ele não vai ficar com raiva não. Deus, você não é obrigado. Você não é obrigado a dar oferta, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a ir para a igreja, você não é obrigado a ouvir a Bíblia, você não é obrigado a nada. Né? E Deus, vou te matar,
você não está me escutando, eu vou te matar. Isso é só coisa de ciclo de oração. Né? Ciclo de oração, que aquela mulher fica dizendo que Deus vai matar, mas não mata os filhos dela, que vive na zona, nos motéis de noite, mas o filho dos outros mata. Deus vai matar, Deus vai arrancar, Deus vai dar cear, Deus vai... Aí cada um fala o que pensa. Lembre-se que quando falamos algo, se energizamos com algo. Se você fala maldição, você tem que primeiro virar maldição, para depois amaldiçoar. Eu sei que tem gente que dá raiva e dá vontade de amaldiçoar mesmo, principalmente aqueles caras lá de Brasília, dá vontade da gente jogar na mão do diabo, né? Mas lembre-se, antes de amaldiçoar, pense que antes a pólvora estoura primeiro na arma de quem atira. Então, quando a pessoa vai jogar uma bênção, ele primeiro transforma-se em bênção, para depois abençoar. E quando a pessoa vai amaldiçoar, ele se transforma em maldição, para sair a maldição. Entendeu? Então, aprendemos aqui que a oferta, seja ela qual for, o varrer do banheiro, porque a gente pensa que a oferta é só dinheiro, mas qualquer coisa é uma oferta. Inclusive, por exemplo, você que está nos comentários, seus comentários são maravilhosos. Então isso é uma oferta. Um like é uma oferta, uma conversa amiga é uma oferta, porque a gente pensa que a oferta é só dindimba. Mas a oferta, ela é tudo aquilo que você faz por causa de Deus. Tudo aquilo que você faz por causa de Deus. Você dá um copo d'água a uma pessoa por causa de Deus, você receberá 100 vezes mais nesta vida. E depois a vida eterna. Então, oferta, anote aí, por favor. Oferta é tudo aquilo que você faz por causa de Deus. Oferta é tudo aquilo que você faz por causa de Deus. Você vai visitar uma pessoa que está doente por causa de Deus, então é uma oferta. Entendeu como é a coisa? Então você vai dar um copo d'água por causa de Deus. Pastor, tem um barreiro, eu dou água para o meu vizinho, mas é por causa de Deus. Pois pronto. É uma oferta. E aí, nós percebemos nesse texto, mas Caim, e para sua oferta mirrada, ele irou-se. Deus não aceitou. Irou-se Caim fortemente. Aí quando Caim se irou, lembre-se, o sentimento, o pensamento controla o sentimento controla a ação. Se você quer controlar a sua vida, você tem que controlar primeiro o pensamento, segundo o sentimento. Se você tem sentimento de ódio, você nunca vai fazer nada de amor. Se você tem sentimento de inveja, você nunca vai fazer nada sem ser por inveja. Porque é o seguinte, primeiro é o pensamento. Estou pensando aqui numa vaca com os peitos cheios de leite. Abundância, né? Eita, que peitão. Olha, cheio de leite. Tem mais de uma lata de água de leite. Pronto. Aí sentimento, paz, próspero. Eu sou próspero. Eu sou rico, eu sou lindo. Eu sou maravilhoso, sou saudável. Aí agora, esses dois elementos, eles comandam. O que é isso, rapaz? É autoridade. Esses dois elementos comandam a sua vida. Eu queria que o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para te mostrar a profundidade disso que eu estou falando para você. As duas coisas que comandam a sua vida é o pensamento e o sentimento. O resto vem automático. O resto vem no automático. No original grego da baixa da égua. Então assim, se você quiser ter felicidade, você tem que ter pensamentos de felicidade e sentimentos de felicidade. Agora, se você tem pensamentos lasqueira, de doença, de desgraça, miséria, como será feliz? O seu organismo ele vai reagir em cima desses dois elementos. E a Bíblia mesmo diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procede as fontes da vida. Cadê seus comentários? Tem alguém para comentar? Então, primeiro o pensamento, depois o sentimento e depois a ação. A Bíblia não fala de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Nós não guardamos o nosso coração e expomos eles a pessoas ruins e a situações maus. E então o coração se torna mau. Como é que você vai ter saúde tendo pensamentos de doença e desgraça? Como é que você vai ser rico se você odeia a riqueza e odeia quem é rico? Como é que você vai ser feliz se você não acredita nela? Tudo é mental. Tudo é mental. Nós na carne a gente é a mesma coisa. Nós temos 2 peitos, 2 nariz, 2 buracos de nariz, 2 orelhas. Não tem aí ninguém com 3 corações, nem com 3 narizes. Tudo começa aqui, no pensamento. A solução está dentro de você. A tua fé te salva, disse Jesus. Então, primeiro se pensa, depois se sente, e depois vem o automático. O automático. Pensamento, sentimento e o automático. Isso não acontece quando você gosta de uma mulher, de um homem. Você olha, pensa, você tem aquele sentimento, e aí vem o automático. O automático é a tesão, é o amor, é o sentimento que vem à flora. Então, mas a Bíblia diz aqui, é a Bíblia que fala, gente. O mistério está aí. A gente tenta controlar o mundo e não tenta controlar a si mesmo. Quem tenta dominar o mundo e não domina a si mesmo, se desmantela. Você tem que dominar primeiro você, depois o mundo. O seu mundo. Entendeu? A sua parte, a sua porção deste mundo. Pastor, eu quero controlar a presidência da República, eu quero controlar Kiev, eu quero controlar Estados Unidos. Coitado de nós. A gente tem que controlar a nossa vida. E deixa esses caras que eles têm a parte deles. Eles são príncipes para isso, né? Então, isso aconteceu com Caim, tá? Isso aconteceu com Caim. Olha só, controla a cabeça, aí a pensamento gera a emoção e a emoção gera a reação. Para você, por exemplo, uma pessoa que é muito preocupada, para a pressão dela subir, eu não estou dizendo, mas como é que sobe? Ela pensa coisas negativas, e aí elas têm aquele sentimento de medo, de pavor. Ela pensa que o organismo dela não vai reagir, ou dele, né? Mas aí a pressão faz plibuve, vai lá para cima. Por quê? Porque houve o pensamento, houve a emoção, aí vem o automático do organismo. Porque também tem o automático no mundo espiritual. O mundo espiritual também tem automático. E aí, aconteceu tudo isso com Caim, olha só. Aconteceu tudo isso com Caim. Olha, vou dizer uma coisa para você. A Bíblia é cheia de ação e reação. Se você não está se agradando das reações que está acontecendo na sua vida, você tem que mudar as ações. Pastor, minha vida está uma merda. Então, porque você está cagando. Minha vida está uma porcaria, nada acontece. Porque você está parado. A minha vida... Calma, você tem que agir no que está provocando. Quando o bombeiro vai apagar o fogo, ele não joga a água na chama. A chama está lá... Ele joga a água no pé da chama. Porque ele tem que matar o que está provocando a chama e não a chama. A chama é o resultado de uma queima. Então você tem que jogar a água na queima, embaixo. As pessoas, a maioria das pessoas, elas atacam o fogo, elas atacam o resultado. E por isso nunca saem do lugar. Pastor, minha vida está assim, mas por que está? O problema está assim, mas por que está? E aí nós atacamos
a ação, que gera a reação. Tudo que o homem plantar, isso colherá. De que reclama o homem? Reclama dos seus próprios pecados, ações. Então, a Bíblia é cheia de ação e reação. Diga comigo, para eu vencer, porque aqui é um culto, é uma aula, para nós tentar vencer, você e eu. Eu não sou maior do que você, nem você é maior do que eu, nós é tudo necessitado de Deus. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você quer mudar de vida, você quer melhorar a sua vida, e isso não é pecado. Pecado é se acomodar dentro da lama. Pecado é se acomodar no atoleiro. Querer ser feliz é um pecado. Querer ter a vida e viver e caminhar na estrada é pecado? Não é. Algumas pessoas, elas até pregam que você tem que se lascar, você tem que se arrebentar. E esses pregadores que ficam pregando que você tem que se lascar, que tem que se arrebentar, olha onde eles moram, olha os carros zero dele, olha os condomínios fechados. Não estou dizendo que está errado não, mas eles querem que os outros se lasquem, mas eles não querem. Querer viver bem e querer ser feliz não é pecado. Só no Brasil é pecado. Como no Brasil é pecado ganhar dinheiro, no Brasil é pecado você empregar alguém, você emprega alguém, você é um filho de rapariga, o Estado bate em cima de você, faz um exame de próstata todo mês em você, né? Mas isso é uma maldição que existe sobre o nosso país. Quem produz se lasca, e quem trafica cocaína é solto. Então, meu amigo, é uma maldição. Então as pessoas acham que se você querer casar é errado, você querer ser feliz é errado, você querer ter filho é errado, você querer amar é errado, você querer ter um carro é errado. Errado é roubar. É roubar, matar e fazer coisa errada. Então, o erro se transformou em acerto e o acerto transformou. Não é errado você querer ser feliz. É aconselhável. Você tem que querer ser feliz se você nunca é. Eu não quero ser feliz, pastor. Tudo bem. Valeu, tchau. Se lasque. Por quê? A pessoa não quer ser feliz, quer sofrer. Porque foi determinado pela mãe, determinado pelo pai, determinado por alguém que ela tem que sofrer, tem que se lascar, tem que sofrer. Se não houver sofrimento, ela cria ou ele cria para sofrer, porque ela acha que o sofrimento é necessário. Nunca foi. O sofrimento nunca foi necessário. No céu não há sofrimento. Nunca foi. O diabo é quem criou isso. Então, faça tudo para Deus, com alegria. E não é errado você querer ser feliz. Não é errado você desfrutar a terra. Fulano só quer ser doutor. E é errado ser doutor, errado é ser ladrão. Né? Quando eu fui me formar em teologia, eu fui perseguido pela igreja, perseguido por alguns pastores, que na época eu trabalhava muito em cima de oração, cura, libertação, exorcismo, mas uma voz me mandou ir para o seminário. A voz disse, vá fazer seminário. Eu estava tirando guarda no quartel, 31º Batalhão de Infantaria, meia-noite, olhando para a lua cheia. Passou alguém perto de mim e disse, vá para o seminário. E eu disse, sim, senhor. Passou pelo lado direito e disse, vá fazer seminário. Aí quando eu cheguei na igreja, disse, irmãos, eu vou fazer seminário, eu vou estudar teologia. Os irmãos, Ave Maria, crê em Deus Padre, é o Satanás, é o demônio. Porque naquela época as igrejas tradicionais não se davam com as pentecostais, era uma briga danada. E eu disse, não, eu quero os dois. Eu quero o conhecimento de um e o conhecimento de outro. Para que os tradicionais me respeitem. E para que os pentecostais também. Joilson só quer ser pastor. Joilson só quer ser pastor. E é errado. Errado se eu quiser ser outra coisa. Se eu quiser ser um ladrão, um marginal, do TTT, tututu, da tatatata. Mas eu queria estudar a Bíblia. Pronto. Eu fui perseguido, cortaram todas as oportunidades por mais de 2 anos. Não deram oportunidade mais não, mas eu tinha outras igrejas, então eu ia para as outras igrejas e pronto. Aí depois disseram, eu só quero viajar, claro. Se eu não tenho oportunidade aqui, eu vou lá, eu vou ficar. O pessoal quer que você morra à míngua. O pessoal quer que você se lasque. Como é que tu vai, mulher? Tô lascada, tô arrebentada. Que pena, querida. Na verdade, a maioria das pessoas não querem o teu bem. A verdade é esta. A maioria das pessoas pergunta como você vai. Não é para dizer, olha,
vamos orar, glória a Deus. Não. Se você conta uma vantagem, eles dizem, está vendo? Metida. Se você conta uma desvantagem, está lascado, está bem em pecado. Então, como é que você vai? Vou feliz com Deus. Você não precisa contar detalhes. Como é que você vai? Eu mijei, eu caguei, agora eu vou no centro, agora eu vou comprar uma saia, eu vou comprar uma calcinha, agora eu vou comprar um sutiamba, agora... Como é que você vai? Vou bem, graças a Deus. E você? Pronto. Mas como é que você vai? Eu vou bem, rapaz. Mas eu estou comprando uma casa, eu estou vendendo outra, estou comprando um carro. E agora, rapaz, minha mulher, mais meu marido... É mesmo, é? Aí quando você sai de, eita, miséria, tá vendo a miserável? Vai pro mercadinho, tá com 3 mil reais no bolso pra fazer uma feira, ó. Miserável, velho. Pois é. Olha como está, né? Nos dias de hoje. Então, pessoal, aqui tem o código de Gênesis 4. Aí, ó, o semblante, olha bem, ó. O Senhor disse a Caim. A Bíblia fala, mas Caim, e para a sua oferta o Senhor não atentou. Irou-se Caim fortemente. O cara tem raiva de Deus. Quando alguém tiver raiva de você, não fique preocupado, não. Mande se danei. Se danei é uma palavra francesa que quer dizer até logo. Se danei aprende francês, menina. Quando a pessoa diz, eu tenho raiva de você, se não tiver motivo, porque as pessoas procuram motivos para ter raiva ou amor. Alguém pode te amar, aí procura motivo para te amar. Alguém pode te odiar, aí procura motivo para te odiar. Tu lembra daquele peido que você soltou há 5 anos atrás perto de mim? Não, eu me lembro daquele peido. E eu fiquei traumatizado. Foi um peido poderoso. E você nem avisou nem nada. Por isso que eu tenho raiva de você. Então, para uma pessoa ter raiva de você, basta um peido. E às vezes você dá 1 quilo de ouro e a pessoa não tem amor por você. Mas se você peidar perto delas, como ela já está com o coração predisposto, então ela vai ter ódio de você. E vai dizer, tu lembra 10 anos atrás, eu ia passando e você parou e soltou aquele peido? Não lembro não. Eu me lembro. Ficou na minha roupa quase 2 semanas. Eita, é um peido atômico, eu fiquei traumatizado, eu nem casei, eu nem dei pra ninguém por causa daquele peido. Oxe, o que tem a ver peido com... Não, aí a pessoa arruma desculpa pra odiar você. Você é um peidão. E você peidou e aquele seu peido ficou na minha roupa e eu saí com aquele perfume peidorento. Por isso que nenhum homem olhou para mim. Durante 10 anos. Foi por causa do peido. Eita, pílula, velho. Esse peido de Chernobyl, E o peido atômico com radiação atômica. Vem, Maria, você comeu urano, foi urano? Então, tem pessoas que vão arrumar motivos para você odiar você. E tem pessoas que vão arrumar motivos para te amar. Caim arrumou motivos para odiar nada mais, nada menos do que Deus. Olha, se o cara arrumou motivo para ter raiva de Deus, imagina para ter raiva de você. Quando alguém tiver raiva de você, se tiver motivos, você vai ter que consertar esses motivos. Mas mesmo que conserte, quando o cara quer ter raiva, meu amigo, você pode pedir perdão, pode se ajoelhar, pode lamber os pés dele ou dela. Mas quando a pessoa não quer mesmo, não. Arrumou um motivo, vai para sempre. Tá bom. Mas olha, se o cara arrumou motivos para odiar Deus, imagina você. O cara arrumou motivos para ter raiva de Deus. Olha, na nossa sociedade tem muita gente que tem raiva de Deus. Eu vi um cara, tanto um homem quanto uma mulher, mas o cara deu mais destaque. O cara era um modelo, bonito, saudável, 28 anos. Aqui na minha cidade. A mulher dando em cima dele. E ele tinha alguns probleminhas financeiros e tal. Era só pegar uma mulher rica daquela, estava feito, né? E aí ele chegou para mim e disse, eu não sei por que miséria, olha o nome, eu não sei por que miséria Deus me colocou neste mundo.
Aí eu disse, mas rapaz, ó, você é jovem, bonito, saudável, não tem uma dor na unha, quase 1,90 m de altura, olhos verdes, bonita, as mulheres só se matam por tu, e você diz, porque miséria, Deus te colocou você nesta terra. Com licença, viu? Com licença. Ele disse, não, pastor, eu não queria lhe magoar não, pastor. Eu digo, mas se você tem raiva de Deus? Aí nesse dia eu estava menstruado, eu estava com TPM, TPM sacerdotal. Eita! Tem isso também? Tem. Eu disse, se você teve raiva de Deus, meu irmão, quanto mais de mim. Não é mesmo, mas eu tô saindo aqui porque eu tenho um negócio aqui, peraí. Eu quero saber de uma peste dessa, homem. Se o cara é bonito, saudável, não tem uma dor numa unha, 1,90 m, 1,80 m, olhos verdes, bonito, saudável, a mulher se matando por ele. E ele diz, porque miséria, Deus colocou ele nessa terra. Então, meu amigo, esse cara vai odiar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu vou entrar nessa? Se ele odeia a Deus, e quanto mais eu, um pecador velho miserável que nem eu, é só eu soltar um peido perto dele, ele vai me odiar pro resto da vida. Então o ser humano é assim, e não é de hoje. O ser humano é sempre assim. Se o cara teve raiva de Deus, porque Deus não aceitou a oferta dele, quanto mais de você, quanto mais de uma igreja, quanto mais de Jesus Cristo. Tem gente que tem raiva de Jesus Cristo. Sim, no posto de gasolina, o cara disse, ó, Jesus Cristo te ama e morreu por você. O cara olhou para mim, ele disse, eu não mandei ele morrer, morreu porque ele quis. Gente do céu. Aí eu fiz assim, valeu! Liguei meu carro, fui embora. Eu digo, mas tá vendo? Jesus te ama e ele morreu por você. Aí o cara disse, morreu porque quis, eu não mandei ninguém morrer. Eita, pílula! O ser humano, né? O ser humano Mas nesse dia do rapaz grandão aí, eu tava com TPM, eu tava meio menstruado, você sabe, né? Aí o cara, não sei porque Deus, essa miséria, Deus me colocou nessa miséria. Eu digo, mas rapaz, tem tanto lugar na África, morto de fome, os caras bebendo sangue de boi. Olha, e tu aí, ó, bonito, saudável, família mais ou menos. Olha, porque miséria, Deus te fez bonito, um homem saudável, um homem jovem, que tem altas possibilidades de vencer. Então, se o cara tem raiva de Deus, imagina de você. De Deus que nos deu a vida, de Deus que nós viemos dele para iremos. Jesus morreu por você. Jesus te ama. Eu quero saber, eu não mandei ele morreu porque ele quis. Valeu, valeu. Daí dá para você ter a ideia de como é o ser humano. Não é verdade? Esse Caim era assim. Olha aí, ó o jeito de Caim, patriarca. Caim tem uns 2,5 metros de altura, quase 3 metros. Nessa época os homens tinham 3,5 metros. Era príncipe, Caim era príncipe, que era o primeiro filho. Olha, tinha 2 mulheres, Ada, não sei quem lá, e outra fulana. Fundou várias cidades. Então o cara tinha tudo. Mas ele ficou com raiva de Deus. Se alguém fica com raiva de Deus, quanto mais de você. Não fica assim, fulano tem raiva de você. Amém. Pode ter, não tem problema não. Olha, e aí, ó, Abel trouxe das primogenituras das suas ovelhas, Caim também, tá? Mas só que Abel fez de coração. Para Caim, Deus não atentou. Irou-se Caim fortemente. Isso é uma merda, Deus não gosta de mim, porque Deus não aceitou minha oferta? Eu sou o primeiro filho, eu sou o príncipe. Aí decaiu-lhe o semblante. Quando fala semblante, aqui ó, é o pensamento. Por isso que tem um emoji. Legal! Triste, com raiva, abestalhado, vigi. Tem também o emoji abestalhado? Tem. Esperançoso, vigi. Pensativo. O emoji não é um pensamento expressado no rosto? Então, quando o emoji de Caim caiu, Deus viu que o pensamento dele já estava,
Eu lhe ensinei um mistério, não lhe ensinei? Estou te ensinando um mistério. Você olha para o olho e para a cara. Aí você soma. Eu estou te falando, ninguém sabe o coração de ninguém, tá? Coração e muda. O ser humano muda rápido. Em 5 minutos o ser humano muda. Então você olha para o olho e para a cara. Olha para o olho e para a cara. E aí você soma. Se o olho está em harmonia com a cara, então essa pessoa está em harmonia com você. E se o olho não está em harmonia com a cara, então essa pessoa não está em harmonia, tem alguma coisa aí. Aí esse alguma coisa aí vai pelo nariz, pela boca, pelo jeito. E pelo jeito do rosto. Por exemplo, você vai para um lugar, aí a pessoa não olha para você, e a pessoa vira a cara para o lado esquerdo, ele está usando alguma lógica contra você. Se ele vira a cara para o lado direito, ele está usando alguma emoção contra você. Entendeu? Ou seja, vamos dizer, você está no canto, está na igreja, aí alguém chega perto, não fala com você, pega o celular e vira para o lado esquerdo. Então ele tem alguma lógica, alguém botou na cabeça dele, ou ele botou alguma lógica contra você. Você é uma safada, um cachorro, alguma coisa assim. Ao lado esquerdo. Se ele fizer assim, pro lado direito, é que ele tem alguma emoção contra você, alguma raiva, alguma decepção, entendeu? Se ele olhar para baixo, aí é totalmente, ele está fechando a alma para você, a alma dele está toda fechada. O nome disso é faciologia. Porém, no mundo dos sonhos, onde é que o senhor aprendeu a fazer faciologia? Nos sonhos. Vê aí o significado do rosto, aí tem a sobrancelha, tem, aí no nosso canal tem, tá? Então se ele abaixa o rosto, então ele não tem nada com você. Se ele levanta o queixo, é que ele está impondo. Queixão, ó, queixão. Isso é interpretação de sonho também, né? Agora se alguém olha para você, fixa o olho em você, abre a boca, abre a mão, pronto, essa pessoa tem o teu coração. Pode ser falsidade, pode, mas é muito difícil. Oi, fulano, oi, ó a mão aberta, ó, o vril aberto, ó. Agora, viu você, ó, a ida do olho para um lado e para o outro, ó. Essa pessoa não está com você, a alma dela não te pertence. Afaste-se. E se ela fizer assim, ela tem alguma lógica contra você. Ela acha que você é safado, cachorro, alguma coisa. Simular para o lado direito. Mudar para o lado direito é porque ele tem alguma emoção contra você. Algum ódio, alguma raiva de você. Se botar o queixão, se aí aprumar a cabeça, ó. Então o cara está com a cabeça baixa, aí apruma a cabeça, ó. Ele está dizendo que ele vai se impor sobre você. Porque o queixo é uma testa. A gente tem várias testas, ó. Testa. A titela é uma testa. Em cima da genitália tem outra testa. São várias testas que a gente tem. Aqui a mesma testa daqui, ó. É a representação, um embaixo e em cima. E aí, isso chama-se, no estudo da psicologia, faciologia. Mas a primeira pessoa a utilizar a faciologia foi Deus. Olha aqui, ó. Olha. Ó. Caim e a sua oferta não atentou. Irou-se fortemente Caim. Então Caim ficou pensando coisas ruins. Decaiu o semblante, ou seja, o pensamento. Ó, pensamento. Decaiu o semblante. Ó. Ficou chupado. Eita! A pessoa que o dom de Deus ensina, né? Mas tem que aprender, principalmente quem trabalha com gente, os emojis. Hoje eu vou dizer uma coisa para você, tá? A internet sabe mais emoção do que você. Quando a IA, inclusive está passando um filme no cinema sobre a IA, né? Os caras tentando desligar a IA lascando todo mundo. A IA sabe mais emoção do que você, mesmo que ela não sinta, por causa do seu emoji.
Oi, pessoal, como é que vai? Aí, o olho tem que estar em harmonia com a cara. Se eu disser, oi, pessoal, como é que vai? E o olho tá... Então, é mentira, é mentira. É mentira. O rosto está dizendo, oi, pessoal, como é que vai? Ou seja, o olho não está em harmonia com o resto do... o olho entrega. Por isso que quem é falso com você não olha nos seus olhos. Porque ele sabe que se você souber, você entende que ele está mentindo. Olha! Olha! Aí aqui diz, ó. Aqui diz. Cadê? Ó. Se fizeres certo, Caim, não haveria aceitação. Se você tivesse agido correto, não haveria aceitação. E se não fizeres bem, o pecado jaz sobre ti, e o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então você deve dominar sobre a emoção. Guarda o teu coração. As pessoas querem que você ame, odeie. As íngues é doido para pegar tuas emoções. Se você é uma tadinha, sempre será uma tadinha. Se você pensa e age, tem sentimento de tadinha, já era, velho. Pode ir para casa. Vá para casa, que você será uma eterna tadinha. Mas pastor, eu sou vítima, certo? Vai ficar vítima para sempre, Mas o negócio é o sentimento. Se você pensa como vencedora, vencedor, você é vencedor. Mas se você vai agir como seu vencedor, sua carne vai reagir, você vai ter sonhos de vencedoras. Mas se você se sentir uma tadinha, o que a Ing quer, você hoje encontra propaganda no rádio, encontra propaganda na televisão, porque eles precisam de tadinhos, eles precisam de vítimas, porque uma pessoa vítima, ela se torna vítima para o resto da vida. Fulano foi sem futuro, porque ela beijou Tonhão, então eu enfiou uma língua de 68 centímetros, lascou, ela vai ficar para sempre, vai morrer desse jeito, vai morrer só de um quarto cheio de barata. Isso é sério, gente. Se você pensar que é uma tadinha ou um tadinho, você será sempre tadinho. Se você pensar como derrotado, o seu andar vai ser derrotado. Você pode ver que quando a gente está triste, até o jeito de andar muda. A cabeça baixa, o andar muda, a carcunda aumenta. Quando você pensa que é vencedor, você dá vontade de rir, de dançar. It's rain man. Lará, lará, lará. Dançando na chuva, porque deu um beijo na namorada, foi para casa na chuva, e a chuva caindo, ele... Ele subia no poste, porque ele está feliz. Tudo começa dentro de você. Nós colocamos a culpa nos outros. Tudo depende de você. Mas eu não quero que dependa de mim. Então você vai se ferrar. Por quê? Porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, e você vai viver pela cabeça dos outros, que nem piolho. Você tem que viver pela sua própria cabeça. Pastor, eu sou agricultor e sou feliz. Glória a Deus. Pastor, eu moro na cidade e sou feliz. Glória a Deus. Pastor, eu moro na Baixa da Égua, vizinho a casa de Noca, e sou feliz. Glória a Deus. Mas pastor, eu vivo numa mansão e sou infeliz. Sempre será. Pastor, eu tenho um bom casamento, eu tenho um bom filho, mas eu quero me matar. Vai se matar, é só questão de tempo. Tudo vai do pensamento, gente, como nós fogemos de nós mesmos. Nós fogemos de nós mesmos, nós vai alimentando os bichos dentro de nós, esses bichos dominam nós. A Bíblia fala, você compete dominar esse sentimento. Se você não dominar esse sentimento, o sentimento te dominará. Você forma um IA, é o que nós estamos fazendo hoje, formando um IA, e essa IA, ela vai dominar. Você vai andar como, vamos dizer, derrota. Você se sente derrotado. Tudo bem, todo mundo já se sentiu derrotado em algum momento da vida. A gente se retira, se refaz a força e volta. Mas andar como derrotado, você vai andar até o jeito de você andar muda. Porque você mudou o pensamento, mudou a emoção. Como é que você quer mudar o mundo? O mundo começa a mudar dentro de você. O mundo começa a mudar dentro de você. Acredite em Deus e mude seus pensamentos. E você mudará a sua vida. Hoje as pessoas ficam atrás de chave.
E tome chave, eu quero chave. E tome chave, eu quero chave. A chave está dentro de você, mas a gente não aceita isso. A gente não aceita, a chave não está na igreja, a chave não está no pastor. A chave está dentro de você, a igreja é importante para você ajudar a achar essa chave, mas a chave é dentro de você. Você tem que procurar dentro de você a sua própria solução. Até Deus está dentro de você. Ou não? Deus está onde? Está no seu nariz? Está no seu cabelo? Deus está no seu sovaco que você não pode raspar? Não, Deus está dentro do seu coração. Então procure Deus dentro dele. Mas Caim mudou o pensamento e mudou a emoção. E Deus disse: compete a ti dominar esse sentimento. Se você não dominar esse sentimento, ele vai te dominar. Se você não dominar o sentimento de derrota, de fracasso, de trauma, o trauma vai destruir você. Acabou-se. E então, Deus disse: se você não tivesse agido certo, temos que procurar. Você quer mudar causas e efeitos? Por exemplo, quem tem maldição, fica repetindo coisa ruim. Então, o que o pastor faz? Ele fica olhando. Repetiu aonde, irmão? Tinha uma mulher que toda vez que dava um beijo no homem, o homem desaparecia. Ela ficava com medo. Se ela desse um beijo e dormisse com o cara desaparecia. E a mulher era a coisa mais linda do mundo. Eu digo: isso não é normal, não. Ele fica doido até conhecer você. Pastor, agora se eu der um beijo e dormir com ele, aí ele desaparece. Eu digo: mas é tudo normal? É costurado? Não, é tudo normal, né? Era a maldição do avô dela. Era. Então, quando a maldição só se cumpria na vida dela, quando ela beijava um homem ou dava para ele. Aí o cara pegava, saía correndo, desaparecia. E ela era uma mulher picanha, muito parecida com aquela seguro-tchan, dararo-tchan, tchan, bonita, né? Bonita. E aí, a gente pegou nessa repetição aí. Pegou na repetição. Quando você acha o que está causando aquele problema, então a solução é mais fácil. Olha, e a solução era a maldição o problema era a maldição do avô dela. Olha. E aqui diz: por que tu iraste? E por que decaiu o teu semblante, teu pensamento? Se você tivesse feito certinho, não haveria aceitação para ti? Agora o pecado está sobre ti e o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Então você tem que dominar o seu pensamento, ou tentar, e os seus sentimentos. Porque se os seus sentimentos, o seu semblante, o seu pensamento gerar um sentimento mau, o próprio sentimento ele vai agir autônomo, porque um abismo atrai outro abismo. Um sentimento ruim atrai outro sentimento ruim. E falou Caim com seu irmão Abel. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo sozinho, se levantou contra o seu irmão e o matou. Aí foi um sacrifício que ele fez para o diabo. Ele matou Abel. Abel foi sacrificado para o diabo. E aí Deus volta novamente a falar com Caim. Veja que Caim era mau e Deus falava com ele. Se Deus falava com Caim que era mau, quanto mais com você. Você é pior do que Caim? Deus fala com você. Deus não fala comigo, então tu é pior do que Caim. Porque Deus fala com Caim várias vezes. Deus fala com você. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A tua serva ouve. Aí Deus fala com Caim, aí novamente Caim mostra quem ele é. Olha bem, o Senhor falou com Caim: aonde está Abel, teu irmão? E disse: eu sou o guarda do meu irmão. Então existia guarda. Quando Caim matou Abel, Caim tinha mais de 1000 anos. Abel devia ter 500. E Deus disse: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. Essa voz do sangue pode ser o próprio sangue de Abel, que era dourado, era o sangue de Adão, e pode ser a família.
A família de Abel ficou clamando a Deus, mataram o patriarca deles, que era Abel. Então, veja aí, quantos mistérios tem em poucos versículos. Olha. E aí, onde é que está o teu irmão? Você tinha coragem de falar isso com Deus? Mas ele teve. Sou eu o guarda do meu irmão? Ou caba safada? Não. Caba ruim. Se um cara fala assim com Deus, imagina com outro ser humano. Olha, eu sou o guarda do meu irmão? Aí Deus disse: o que tu fizeste? Porque o sangue dele clama na terra. Olha, o que fizeste? Agora maldito tu serás na terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, aí vem a maldição, né? E ele é ruim, safado, mas não é burro. E então disse Caim: é tão grande a minha maldade que não se possa perdoar. Olha, esses caras ruins perdoa fácil os seus amigos. Ele matou Abel sem motivos, mas quer perdão. E ele diz mais, ele sai falando: você vai me lançar da terra, qualquer pessoa vai me matar. Olha que ele não era um otário. E depois ele vai ainda casa com Nodinha. Nodinha é a filha de Nod, do rei Nod. E ainda fez um bom casamento. Olha, Nodinha foi quem se ferrou. Ele veio de casar com uma mulher abandonada, doida. Não, ele casou com uma princesa. Gente ruim sabe escolher, não sabe? A ver um homem bom vive dentro de uma casa 50 anos sem mulher, sem nada. Um cara ruim troca de mulher, cada um melhor do que outra. Come tudo que ela tem. Olha, mas isso vem de longe, Então, pessoal, Deus, Ele quer que nós controlemos o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Os seus sentimentos é quem gera a imagem da sua vida. É como fosse o tubo de imagem daquele aparelho de televisão antigo. É o projetor, é o seu sentimento. Você pode estar dentro de uma cadeia pensando que é um hotel, e pode pensar dentro de um hotel pensando que é uma cadeia. Tudo vai do sentimento do coração. Quantas mulheres reclamam? Eu tenho que viajar muito, ficar dentro de hotel, comendo comida de hotel. E quantas mulheres estão presas e não reclamam? Tudo vai do sentimento. Olha, tudo vai do sentimento. Então, se você quer controlar ou beneficiar a sua vida, guarda o teu coração, os teus sentimentos, controla. Quando vier sentimentos de angústia, não alimenta não. De raiva, de tadinismo. Tadinismo é aquela pessoa que quer ser tadinha. Você diz: eu não sou tadinha, eu não sou vítima de ninguém. Aconteceu fatos ruins na minha vida, mas eu sou maior do que esses fatos ruins. Mas se você baixar a cabeça: eu sou uma tadinha, sou uma coitada, sou uma tadinha. Aí parece que a lapada é grande. Aí é que aparece lapada. Pá, 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 pá. O seu sentimento é a sua rádio que atrai as coisas. Então, fica com essa mensagem aí para todos nós. Eu tenho que cuidar das fontes da vida. As fontes da vida estão no coração. Os sentimentos. Alguém fala mal de outra pessoa: e fulano é ruim, esse cano é horrível. E você acredita de imediato. Então você não guardou o seu coração. Aí às vezes alguém diz: aquele teu parente não presta, tal, tanta gente falando mal. Depois o cara olha e diz: só um coitado, só uma coitada, não tem nada de mal. Mas o que ela fez, sua cabeça fez. Então guarda o teu coração, não deixa a mida ou a zanga tomar conta do teu coração. Então a questão é que eles precisam de sentimentos maus para reinar. Sim, precisam de sentimentos maus para reinar. Mas Deus, Ele quer que você tenha os sentimentos bons. Isso é bom para você mesmo.
Eu não quero ter sentimento bom. Tudo bem, pois não. Eu quero me lascar todinha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Valeu, valeu. Não, pastor, eu quero melhorar de vida. Então melhore os seus pensamentos e o seu coração. Isso atrairá reações do seu organismo, reações do seu espírito positivo, positivando. Agora, se você deu, eu sou uma coitada, há 10 anos atrás, uma namorada, 50 anos atrás, 80 anos atrás, 90 anos atrás, 200 anos atrás. O cara chegou e disse: vocês nos escravizaram. Eu disse: não, nunca escravizei você, não. Não, eu estou falando vocês nada. Nada. É porque lá na universidade está mostrando que vocês nos escravizaram. Eu digo, Artaxerxes, que cor era Artaxerxes? Que nacionalidade era Artaxerxes? A África, o Egito escravizou muita gente. Nabucodonosor, fulano de tal. O homem sempre foi homem, é um lascando o outro. Eles estão fazendo você de cobaia, porque eles querem que você tenha raiva. Aí você vai ter raiva de uma pessoa só porque a pessoa é branca, ou é loura, ou rica. Fulano é rica, aquela desgraça, aquela miséria é rica. Então nunca serás, ficarás na pobreza, porque você odeia a riqueza. Então o sentimento quem controla a língua controla a vida, e quem controla os pensamentos controla as reações da vida. Controle os seus pensamentos. Quando vier um pensamento do diabo na sua mente, você diz: não, eu tenho a mente de Cristo. Isso é um pensamento do maligno. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não aceito esses pensamentos maus. Aí você vai ver que pensamentos bons vão gerar pensamentos bons, vão gerar pensamentos bons, vão gerar pensamentos bons, porque uma bênção chama outra bênção, e um abismo chama outro abismo. E esse sentimento, esse semblante, vai atrair coisas boas. Reações automáticas irão acontecer na tua vida, porque você está no automático de Deus. Amém? E amém, e amém. Amém, amém, amém. Amém.